Quarta atividade, oitavo ano, sujeito e artigo. Sujeito faz parte da sintaxe, né? E artigo é da morfologia, classificação das palavras. Disciplina de língua portuguesa, professor Maurício. O título do nosso texto é Açúcar. Os indianos acreditavam que ele tinha sido criado por Viswamitra para alimentar os deuses, e nas crônicas de Alexandre o Grande já era mencionado como um mel sólido, obtido sem o auxílio das abelhas. Sempre considerado um indicador de riqueza, conta-se que, no ano de 80, no casamento de Harun al-Rashid, foram consumidas 40 toneladas de açúcar. Sua difusão pelo mundo aconteceu graças a egípcios e árabes, mas a Europa só vai conhecê-lo no final da Idade Média, em função das cruzadas. O Brasil recebeu as primeiras mudas por volta de 1515, vindas da Ilha da Madeira, e teve seu primeiro engenho em 1532, em São Tomé, São Paulo, com aparelhagem manual. No século seguinte já era o maior produtor e fornecedor mundial, permanecendo assim até o final do século XVII, quando perdeu a liderança. Aqui nós temos um pouco de conhecimento a respeito da origem do açúcar, né, no nosso país. Vamos para as questões referentes a esse texto. Primeira questão. No período que introduz o texto, o sujeito simples, ele. Aqui nós temos um pronome que no texto começa falando sobre ele, né? Que fala ele. Mas a gente só vai saber quem é ele quase no final do primeiro período aqui, um período um pouco longo, né? Vamos lá então. Ele se refere a... Aqui quem colocou açúcar acertou, açúcar. Ok, vamos para a segunda questão. Grife o sujeito que compõe esta oração. Logo após classifique-o. Ok, estamos falando do sujeito. Foram consumidas 40 toneladas. Então, só para vocês terem ideia, gente, essa parte aqui da oração, essa oração aqui, ela está invertida, né? O sujeito é 40 toneladas de açúcar, ok? Está pedindo para grifar o sujeito, eu vou sublinhar o sujeito, que é o mesmo que grifar, ok? 40 toneladas de açúcar. Classifique elas. Então, classificação disso daqui é sujeito simples. Então, não importa se está no plural ou no singular, sujeito simples, ok? Então, se fosse a ordem correta aqui, 40 toneladas de açúcar foram consumidas. Seria essa daqui, ok? Vamos adiante para a terceira. Em perdeu a liderança, o sujeito do verbo perdeu está oculto. Que perdeu a liderança, aqui está oculto, entre aspas. Localize-o. A gente voltando no texto, vão perceber que o Brasil recebeu suas primeiras mudas por volta de 1515, vindas da Ilha da Madeira, e teve o seu primeiro engenho em 1532 em São Tomé, São Paulo, com aparelhagem manual. No século seguinte já era o maior produtor, fornecedor mundial, permanecendo assim até o século XVII, quando perdeu a liderança. Então, quem perdeu a liderança foi o Brasil. Então aqui a opção A também. O Brasil perdeu a liderança. Questão 4. Na frase, os egípcios e os árabes difundiram o açúcar pelo mundo e, ou melhor, o sujeito composto é composto por quê? No caso, está pedindo, né, o sujeito composto. O sujeito é composto por quê? Gente, só para vocês terem ideia. Os egípcios e os árabes, né? Tudo que vem antes do verbo é sujeito da oração, ok?
Então, nós temos aqui os egípcios e os árabes. Aqui eu tenho dois núcleos, egípcio o primeiro núcleo, segundo que os árabes. Então, aqui eu tenho mais de um núcleo, a opção A também, ok? Tem mais de um núcleo. Agora, a próxima. O sujeito da oração, abre aspas, de colchetes, conta-se que no ano de 1980, né? No ano 80 ali, aí a pergunta vem, né? Opção A, oculto, opção B, simples, e opção C, determinado. Indeterminado, quer dizer. Gente, assim é o seguinte, quando vocês encontrarem, iniciando a oração, conta-se, isso daqui, com essa partícula C, me dá um índice de indeterminação do sujeito, ok? Então, aqui é sujeito indeterminado. Bora a próxima. Artigo é a classe gramatical variável menor de todas as classes, mas tem grande relevância nos textos. São as palavras que antecedem os substantivos e substantivo ou qualquer outro termo. São somente 4. Ou há uma. Isso no plural. Quer dizer, no singular. No plural, os, as, uns, umas. Também a definição de definido e indefinido. E isso depende do contexto em que está inserido. Vamos lá. No primeiro parágrafo, no primeiro e no segundo aqui, o segundo parágrafo seria esse aqui sobre a classe gramatical, né, também. No segundo, acho que deve ter ficado faltando o texto de vocês também. No primeiro e no segundo texto tem vários termos sublinhados junto com seus substantivos. Eu escrevo-os abaixo somente os que acompanham os substantivos. Vamos lá, gente, eu vou marcar ele para vocês, destacar eles aqui em cima, para vocês saberem quais são eles. O primeiro texto. Os indianos primeiro, ok? Aqui acompanha o substantivo. Detalhe, pessoal. Aqui é o sujeito, né? Antes do verbo, tudo é sujeito. Então, na sintaxe, esse daqui é o sujeito, na sintaxe. Na classe morfológica, classe gramatical, esses aqui são os artigos. Artigo, tá? No plural. E os indianos aqui é substantivo. Detalhe. Então, nós temos aqui o sujeito na sintaxe. Só que na classificação lá, eu vou fazer análise da sintaxe, esse aqui é o adjunto de nominal. Está junto com o nome sempre, ok? Vamos adiante. Os deuses. Os deuses. Aqui eu tenho o grande. Esse caso aqui, o grande, esse aqui é um substantivo próprio, né? Aqui eu tenho substantivo próprio. Esse grande aqui, normalmente, se for só o grande ali, não fosse nome, seria um adjetivo. Nesse caso aqui é substantivo próprio, ok? Próximo aqui, o mel, ok? Aqui eu também tenho acompanhando aqui um artigo, um substantivo. O auxílio. Ok. Vamos adiante. O indicador aqui no caso não é. Tá? Esse daqui não é. É um adjetivo. Na sequência nós temos ok, os egípcios, graças a, ok, a Europa, e assim por diante. Vamos pro próximo aqui, o Brasil, ok, próximo. O nosso próximo aqui, o maior não é, esse aqui é um adjetivo, no final também não é, esse aqui também é um adjetivo.
Aqui no segundo texto nós temos a classe, as classes também, ok? Os substantivos também aqui é justo substantivo ali, ok? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido a questão ali do sujeito e os artigos, né? Especialmente o texto da compreensão e interpretação ali referente aos artigos, ok? Até a próxima aula.